Olá pessoal, muito bem-vindo. Essa nossa aula de hoje faz parte de um mini curso da anestesia que está relacionado ao uso de anestésicos inalatórios durante a circulação extracorpórea. É importante que vocês saibam que toda a parte teórica vai ser dada aqui na nossa aula de hoje, mas também isso é complementado pela nossa parte no qual apresentaremos um vídeo, né? Onde a utilização prática desses agentes inalatórios durante a circulação extracorpórea em uma cirurgia cardíaca convencional e também o preparo da máquina extracorpórea. Muito bem. No que diz respeito ao uso de agentes anestésicos inalatórios durante a circulação extracorpórea, o que nós podemos falar primeiramente, dizer para vocês que aqui estão os meus conflitos de interesse, né? Tem várias apresentações referentes a esse mesmo tema, dado por a indústria farmacêutica. Mas, primeiramente, o que eu gostaria de falar para vocês é que o uso de anestésicos inalatórios durante a circulação extracorpórea, em cirurgia cardíaca principalmente, ele não é recente. A gente vê que num dado de 1974, esse autor, o Norden, ele publicou pela primeira vez esse tipo de técnica, que depois foi seguida por alguns outros pesquisadores, e naquela época, principalmente, os agentes inalatórios se baseavam entre pesquisas com alotano e enflurano, e se utilizavam principalmente nos oxigenadores de bolha. Alguns desses autores fizeram pesquisa no que diz respeito à resistência vascular sistêmica, como nós sabemos, os agentes inalatórios, eles têm um efeito vasodilatador sistêmico, que pode ser observado também durante a SEC, quando eles são utilizados. E outros autores também já buscavam naquela época alguma coisa correlacionada à redução da resposta inflamatória. É extremamente importante para que a gente entenda os efeitos dos agentes inalatórios quando utilizados durante a circulação extracorpórea, alguns conceitos básicos. Conceitos básicos aqui relacionados principalmente ao que se fazia anteriormente. Anteriormente se utilizavam esses agentes inalatórios nos oxigenadores de bolhas. Esses aqui foram utilizados até a década mais ou menos de 80, né? Onde o contato direto do sangue com o fluxo de gás fresco também se via presente com o contato direto dos anestésicos inalatórios com o sangue. Isso promovia, no entanto, um trauma celular maior, havendo uma ativação na resposta inflamatória maior, já que aqueles autores antigamente procuravam talvez uma redução de resposta inflamatória e, no entanto, isso não era o que era observado. E também havia uma maior possibilidade de embolia gasosa com o uso desses oxigenadores. Já os oxigenadores de membrana, que começaram a ser utilizados desde então, dessa época de 80, né, numa maior escala, as trocas gasosas elas são feitas a partir de membranas. Portanto, não há um contato direto entre o sangue e o gás, o trauma celular é menor e o risco de embolia gasosa também é bem menor. É importante salientar que os oxigenadores membrana, juntamente com a utilização dos anestésicos inalatórios, eles vão se basear em alguns tópicos extremamente importantes. Primeiro, o princípio das trocas gasosas. Outra coisa muito importante de se salientar aqui dentro do nosso tema, a ultraestrutura das membranas. Como é que elas são constituídas, como é que elas são os tipos de membranas que nós temos hoje em dia presentes no nosso mercado convencional, para uso em SEC convencional, enfim, e outras mais. Esses tópicos são extremamente importantes para que a gente possa entender de uma forma mais adequada e utilização dessa técnica de forma mais adequada e segura. Com relação ao princípio das trocas gasosas, o que a gente pode dizer é que deve haver ou vai ocorrer um equilíbrio das pressões parciais dos gases numa concentração praticamente igual interna com aquela concentração sanguínea, interna que eu digo aqui dos oxigenadores, né? A difusão dos gases também ocorre diferentemente em diferentes meios, havendo uma difusão menor ou maior, dependendo da solubilidade dos gases por esses meios. E essas leis se baseiam, essas duas condições se baseiam principalmente pelas leis de Graham, que é a lei de solubilidade de gases, e a lei de Dalton.
a lei de pressão parcial. No que diz respeito ao equilíbrio das pressões parciais gasosas, a gente pode ver aqui que o que acontece com o oxigênio, né, na camada limite externa e passagem por dentro da membrana até atingir a camada interna no sangue, onde depois o oxigênio vai ser transportado pela hemoglobina, é o que vai ocorrer exatamente com os anestésicos voláteis. Diferentemente do oxigênio que é transportado na maior parte dele pela hemoglobina, os anestésicos voláteis vão ser transportados na maior parte das vezes pela solubilidade do sangue, pela solubilidade que eles apresentam no sangue. A difusão dos gases, ela vai depender principalmente do material da membrana utilizado, da espessura e porosidade da membrana, da espessura e da lâmina de sangue e membrana, né, o fluxo de gás e da pressão parcial dos gases. Aqui, pela ultraestrutura do oxigenador de membrana, a gente pode observar que existem diversos canalículos, né, que é por onde passa o fluxo de gás fresco. E no caso de estar sendo vaporizado o anestésico inalatório, é exatamente por onde ele vai passar também junto, misturado ao fluxo de gás fresco. Para depois, de dentro desses canalículos de fluxo de gás, ele passar pela membrana do oxigenador, que a gente vai ver aqui nessa ultraestrutura, um pouco mais, uma proximidade mais elevada, né? Existe essa passagem dos gases aqui que ocorre. E esses canalículos de porosidade e espessura da membrana têm eles têm um diâmetro pouquíssimo variável nos oxigenadores de membrana utilizados em SEC convencional. Aqui, pelos tipos de membrana, a gente pode ver que, basicamente, as membranas podem ser feitas de polipropileno ou de polimetilpenteno. As membranas de polipropileno são as que compõem 95% das SECs ditas SECs convencionais, aquelas que são feitas diariamente. Já as membranas de polimetilpenteno só são constituintes em 5% das membranas de SEC convencional e praticamente todas aquelas de ECMO. Podemos falar um pouquinho para vocês com relação aos riscos, né? Aos riscos de se utilizar anestésicos inalatórios durante a circulação extracorpórea. Dentre esses riscos, o despertar durante a SEC, pelo fato, por exemplo, de estarmos utilizando agentes inalatórios com o intuito de manter a hipnose desses pacientes durante a SEC, pode ocorrer principalmente devido a uma baixa taxa de transferência desses agentes pelo oxigenador de membrana. Outros riscos também correlacionados ao uso de inalatórios estão relacionados aos danos do equipamento plástico, principalmente que compõe o circuito da SEC, e também a poluição da sala operatória. Esse artigo publicado por nós em 2014 fala exatamente desses riscos, ou seja, foi uma revisão sistemática dos principais eventos adversos que nós tínhamos até então, com o uso dos agentes inalatórios durante a SEC. A gente pode observar que dos relatos de eventos adversos no qual nós fizemos durante essa revisão, 6 artigos foram encontrados. E eles se agruparam basicamente em grupos de 2, com 3 eventos adversos importantes. Um deles correlacionados à baixa taxa de transferência do oxigenador de membrana para o sangue. Nesse artigo mesmo, nós colocamos as dicas do que se fazer, né? Por essa baixa taxa de transferência, a gente tinha uma chance maior de despertar durante a circulação extracorpórea. Então, a dica do que se fazer exatamente era evitar os usos dos agentes inalatórios naquelas membranas de polimetilpenteno que poderiam ser constituintes, vamos dizer assim, de 5% das SECs convencionais. Então, o que se deveria fazer é exatamente evitar as membranas de polimetilpenteno quando se utilizar essa técnica de uso de agentes anestésicos inalatórios durante a circulação extracorpórea. Também nas membranas de ECMO, numa menor, vamos dizer assim, correlação de se utilizar esse tipo de agente, porque a gente sabe que não vai passar.
como vocês podem ver aqui por esse desenho, a porosidade dessas membranas de polimetilpenteno, ela é muito menor, ela é muito mais maciça. E de acordo com o diâmetro das moléculas dos agentes inalatórios, a passagem por aqueles canalículos que eu mostrei naquela outra estrutura anterior para vocês, praticamente não ocorre. Ok? Outra possibilidade, outro risco importante que a gente já mencionou e que nós encontramos aqui estão correlacionados ao dano ao aparato plástico, né, que compõe o circuito da SEC. Esses dois artigos que nós encontramos, um deles foi uma carta ao editor do Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery, de 1988, no qual eles puderam observar que o fato de cair o agente inalatório aqui no aparato plástico do reservatório da SEC, ele promoveu nessa figura seguinte uma corrosão desse plástico. Isso, o agente inalatório aqui utilizado era o isoflurano, tá? Então, existe um risco de corrosão de material plástico quando cai o líquido sobre o aparato plástico. Então, as dicas do que fazer aqui para evitar esse tipo de corrosão é justamente evitar o contato físico do líquido, do agente inalatório. Portanto, se nós estivermos carregando o vaporizador, evitar que ele esteja num posicionamento próximo àquele aparato plástico para evitar que se pingue, né, que se respingue o agente sobre esse aparato, causando corrosão. Aqui, como vocês podem observar, uma correta localização do vaporizador é exatamente distante da membrana e distante de todo o material plástico que compõe a circulação extracorpórea. Também o correto posicionamento dos vaporizadores se pode observar com as conexões na parte posterior, tanto de entrada quanto de saída. A gente sabe muito bem que quando há inversão disso, há a passagem do fluxo do agente inalatório de forma líquida que pode atingir a membrana e pode corroer ela, além do que também vai promover hipóxia, ou seja, não vai carrear adequadamente oxigênio para a membrana, as trocas gasosas também ficam comprometidas. Então, o correto posicionamento dessas conexões de fluxo de gases frescos que passam pelos vaporizadores também é algo de extremamente importância nessa adaptação que é feita para a utilização desse tipo de técnica. Um outro efeito também um outro evento adverso que também pode ser acometido, que também nós encontramos naquela revisão sistemática, foi a poluição da sala operatória. O que se pode dizer, o que se pode fazer para que se minimize esse tipo de problema é exatamente a implementação de sistemas de exaustão eficiente, junto às conexões de saída dos oxigenadores, para que ocorra uma exaustão de gases para fora da sala operatória. No que diz respeito à poluição da sala operatória, os standards que definem valores de anestésicos inalatórios presentes no ar ambiente, considerados seguros, eles variam de país para país. Aqui o NIOSH dos Estados Unidos, ele considera que o limite de exposição para os anestésicos halogenados não deve exceder 2 partes por milhão. E o que a gente observa é que mesmo em limites um pouquinho maiores, esse limite ele é imperceptível aos limiares do olfato. Portanto, quando a gente estiver sentindo a presença do inalatório que está saindo na saída de gases do oxigenador de membrana, muito provavelmente ele vai estar no limiar bem acima daquele considerado seguro e que deveria ser evitado para a poluição de sala. Os sistemas de exaustão, geralmente, nesse modelo esquemático, a gente pode observar, são compostos por modelos de aspiração, conectados logo após a saída de gases do oxigenador, no caso o oxigenador de membrana, que normalmente é utilizado, e eles podem gerar uma pressão negativa no sistema. Além disso, se ocorrerem obstruções na saída desses gases, isso pode gerar uma pressão positiva,
tanto a pressão negativa quanto a pressão positiva, elas são danosas para o oxigenador de membrana. Então, podem levar a um mau funcionamento e também a riscos bastante consideráveis aos pacientes, tendo que ser observadas várias normas. E dentro dessas normas, o sistema de exaustão, definido aqui pela American National Standards Institute, elas definem, essa instituição, além de definir os standards que regulam os sistemas de exaustão, definem várias outras normas para a circulação extracorpórea. E para a circulação extracorpórea, efetivamente, a pressão negativa nos sistemas de exaustão, ela nunca deve ser superior a 0,5 centímetro de água. E a pressão positiva, sempre menor que 10 centímetros de água. Aqui o correspondente em milímetros de mercúrio, para que a gente possa observar durante todo o procedimento, para que não haja dano à membrana dos oxigenadores, que possa vir ser extremamente prejudicial aos pacientes, podendo levar inclusive à morte por hipóxia ou por embolia, enfim. Esses são conceitos que devem ser levados em consideração para a segurança desse tipo de técnica. Esse foi um artigo escrito em conjunto com o pessoal na Itália, que é um sistema inovativo de sistema de exaustão que succiona os agentes anestésicos voláteis que são utilizados durante a circulação extracorpórea. Como vocês podem observar aqui, é um sistema de sucção que é regulado por um mecanismo presente na própria parede, e esse mecanismo de sucção não succiona diretamente o ar da saída do oxigenador. Ele succiona o ar que está presente e vai ser armazenado inicialmente nesse balão que vocês podem ver aqui no desenho na figura à direita. Portanto, causando uma pressão negativa mínima no sistema, evitando assim danos ao oxigenador. Esse é um outro sistema também que pode ser observado, a colocação desse plástico que envolve a membrana em um sistema de sucção, que a gente tem um respiro presente. Então, a aspiração negativa, a pressão negativa no sistema e no oxigenador, o que mostra esse desenho, o que mostra esses sistemas de aspiração, é que essa aspiração negativa deve ser o mínimo possível, para que promova alterações importantes aí em termos de funcionamento dos oxigenadores de membrana. Para vocês terem uma ideia, uma aspiração excessiva pode tirar o oxigênio que estaria sendo trocado no oxigenador de membrana e mantendo a oxigenação do paciente, levando a um mecanismo de hipóxia, né? Então isso daqui pode ser bastante danoso caso as pessoas não tenham o cuidado suficiente. Quando nós falamos de sala operatória, pensamos então normalmente nesses sistemas de exaustão e nessa segurança toda que ocorre com a utilização desse tipo de técnica, mas a gente pensou muito nisso e vem estudando nisso há um bom tempo. O que falar do meio ambiente? Esses sistemas de exaustão vão acabar levando aqueles agentes anestésicos para fora da sala operatória e posteriormente para o meio ambiente, podendo ser uma fonte, sim, por que não, de poluição ambiental. Em 2015, apresentamos esse trabalho no congresso da EACTA, em Gotemburgo, pela primeira vez, onde a gente propôs o uso, ao invés de sistema de exaustão, de um filtro de agentes inalatórios que poderiam ser utilizados durante a circulação extracorpórea. Por quê? Porque geralmente o que a gente utiliza? A gente utiliza um sistema de exaustão. No caso de se utilizar um filtro, e nesse caso foi um protótipo que a gente fez naquela época, a gente usaria um filtro no lugar do oxigenador, no lugar do sistema de exaustão. E a gente poderia ter os gases que passariam posteriormente ao filtro, já limpos, e podendo ser liberados dentro da própria sala operatória, não havendo a necessidade de exaustão para fora. Esse foi o artigo desse estudo que, por nós feito de forma experimental, foi publicado em 2017 no JCVA. Aqui vocês podem ver a foto do experimento, que foi um experimento feito de forma laboratorial, né?
O protótipo era um protótipo extremamente rudimentar, vocês podem ver aqui nessa figura do meio em cima, que ele era inclusive extremamente grande, mas foi um protótipo, foi uma coisa para a gente evidenciar se aquele tipo de sistema poderia ser utilizado e se ele causaria algum tipo de impacto ao oxigenador de membrana. Numa evolução de 2017, fizemos testes de bancada e em 2020 publicamos esse artigo no International Journal of Artificial Organs, onde mostra exatamente o desenvolvimento daquele filtro inicial, rudimentar, onde foi feito aquele experimento, aquele teste experimental, né? E a formação ou a produção do filtro posterior e mais definitivo. Aqui na foto à esquerda a gente tem todos os constituintes desse filtro, na foto à direita mais ou menos o funcionamento dele e a composição interna de carvão ativado, que é a base de absorção dos agentes inalatórios. Importante salientar também que o carvão ativado ele é utilizado em vários filtros para se eliminar inclusive vírus e bactérias. Portanto, uma fonte de purificação importante aqui. Esses foram os testes de bancada realizados. Aqui na foto à direita teve os testes de absorção do filtro em relação ao tempo. Aqui na parte, na parte esquerda, né, do desenho à esquerda, no desenho à direita, a gente observa os tipos de grânulo e a sua absorção, portanto, os constituintes e também o tamanho e o formato final do filtro foram definidos nesses testes de bancadas publicados nessa revista já nesse ano. É importante salientar também que esse filtro já apresenta uma patente americana, que foi concedida há 2 anos atrás. E o que podemos falar? Falamos de riscos, o que podemos falar de benefícios do uso de agentes inalatórios durante a circulação extracorpórea? Os benefícios principalmente estão correlacionados à cardioproteção que eles podem produzir, a uma redução de resposta inflamatória, a manutenção da integridade do glicocálix vascular, da parede endotelial dos vasos, uma vasodilatação sistêmica e melhora da saturação de oxigênio cerebral. No que diz respeito à cardioproteção, nós sabemos que os anestésicos inalatórios eles atuam a níveis de potássio mitocondrial e sarcolema, a mitocondrial diminuindo necrose, correlacionando-se com necrose, e a nível de sarcolema a disfunção do órgão. Além disso, existe uma diminuição de fratores de agregação leucocitária, né? Promovendo sim uma melhora na função miocárdica com diminuição de uso de inotrópicos e vasopressores. E de que forma essa cardioproteção pode se mostrar evidente durante a circulação extracorpórea? Esse é um trabalho clássico, né, do Deherty, de 2004, onde ele estudou 4 grupos. Num primeiro grupo, onde ele usou só agente endovenoso, na indução, antes da SEC, durante a SEC e no pós-SEC. E num grupo onde ele usou o anestésico inalatório antes da SEC, no outro depois da SEC e um outro durante toda a cirurgia. E encontrou os melhores resultados de liberação de troponina exatamente no grupo onde ele usou o agente inalatório durante toda a cirurgia, ou seja, no pré-SEC, durante a SEC e no pós-SEC. Das conclusões dele é exatamente isso, que cirurgias de revascularização com SEC, os efeitos cardioprotetores dos halogenados eles são maiores quando são utilizados durante a cirurgia, né? E quanto ao anestésico inalatório administrado somente ou antes ou após a SEC, a liberação dessa troponina aí não é diferente do padrão observado quando a anestesia é feita somente com agentes endovenosos. No caso dessa pesquisa, era utilizado o propofol durante toda a cirurgia. Podemos falar um pouquinho de redução de resposta inflamatória. Esse é um artigo de 2006, onde foi publicado no JCVA, né? Foi feito um grupo pequeno de pacientes, eram 23 pacientes de ambos os sexos, onde observou-se uma resposta inflamatória na parte de dosagens de interleucinas, né? As interleucinas pró-inflamatórias, interleucina 6 e interleucina 8, onde se mostrou uma diferença significativa entre 2 grupos, num grupo anestesia endovenosa e no outro grupo o uso de inalatórios.
Com relação às anti-inflamatórias, não houve muita diferença entre os dois grupos no que diz respeito à interleucina 10. O balanço das citocinas, de uma forma geral, ele se mostrou favorável ao grupo que usou o inalatório, nesse caso o agente inalatório utilizado foi o sevoflurano, durante a circulação extracorpórea. Esse é um outro artigo interessante de resposta inflamatória. Ele fala exatamente do uso desses agentes de uma forma simulada em circulação extracorpórea e ativação ou não da resposta. E o que ele pôde observar é que a PM-elastase, uma das elastases liberadas durante o processo de inflamação, no grupo em que se utilizou o agente inalatório, foi significativamente menor do que naquele controle, onde não se utilizou. Portanto, talvez ele confirme um pouco aquele estudo anterior, né? Exatamente, agora o mecanismo exato, isso ainda não está muito bem estabelecido. Mas parece haver uma correlação adequada, uma correlação linear entre o uso desses agentes com a redução da resposta inflamatória durante a SEC. A integridade do glicocálix vascular, vários artigos têm elucidado aqui nos últimos anos esse efeito que os agentes inalatórios podem promover no endotélio vascular. E o que a gente pode falar aqui, por exemplo, já que os agentes inalatórios, como o sevoflurano, eles promovem uma estabilidade da integridade do glicocálix vascular, a lesão do glicocálix vascular, elas ocorrem principalmente em lesões de isquemia e reperfusão, que estão diretamente correlacionadas à SEC. Portanto, se durante a SEC a gente tem uma chance grande de ocorrer esses tipos de lesões, o uso desses agentes durante a SEC também pode vir a promover uma ajuda nesse sentido, ou seja, nessa manutenção do glicocálix vascular. Aqui é um outro artigo que compara os agentes inalatórios com, por exemplo, o propofol, onde não se vê esse efeito, desculpem, retornando aqui para vocês, onde não se vê esse efeito de forma tão efetiva quanto nos agentes inalatórios. Já a vasodilatação sistêmica é algo que vem sendo estudado há muito tempo, esse não é um artigo recente, é um artigo antigo, mas que mostra aqui os efeitos na resistência vascular sistêmica, não só do sevoflurano, como do isoflurano. O sevoflurano é um dos mais pesquisados, mas enfim, todos os agentes inalatórios promovem de alguma forma redução da resistência vascular sistêmica e, quando utilizados durante a SEC, também vão promover esse tipo de efeito. Aqui os resultados desse estudo, tanto o ISO quanto o SEVO tiveram uma redução significativa na resistência vascular sistêmica dos pacientes estudados. E esse é um artigo também publicado por nós no ano de 2017, onde se observa exatamente e também demonstra, de outros artigos coletados, que os agentes inalatórios, eles são potentes vasodilatadores que podem ser utilizados em cirurgia cardíaca pediátrica, também durante a circulação extracorpórea, em substituição a outros agentes que normalmente são utilizados. Aqui, tanto o ISO, quanto o SEVO, quanto o desflurano, todos eles podem ser utilizados com esse intuito, no lugar de outros agentes vasodilatadores que poderiam ser usados e traziam alguns outros problemas, podem ser substituídos sim, de forma bem adequada por esses agentes em cirurgia cardíaca congênita pediátrica com circulação extracorpórea. Já na saturação, a melhora na saturação cerebral de oxigênio, esse é um artigo que também foi publicado, não é um artigo de grande impacto, mas enfim, traz algumas melhoras do efeito do sevoflurano em comparação com TIVA na saturação cerebral de pacientes em que se utilizou esse tipo de técnica com agente inalatório durante a circulação extracorpórea. Eles demonstram aqui na monitorização com INVOS que há uma melhora mais adequada em termos de oxigenação cerebral quando se utiliza os agentes inalatórios em comparação com agente endovenoso. Também é um número pequeno de pacientes, mas pode ser algo a ser pesquisado de forma mais significativa para que a gente realmente tenha esse efeito, mas, no entanto, também é citado. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, para mais ou menos finalizar a nossa aula, é esse artigo publicado pelo professor Valery no JCVA,
onde ele comparou pacientes que eram submetidos à revascularização no miocárdio, do miocárdio, numa técnica endovenosa com aqueles que se utilizavam de alguma forma os agentes inalatórios. Vocês podem ver aqui, quase 900 pacientes que foram randomizados nesses dois grupos. E dentro desse trabalho, o que eu queria mostrar é principalmente em referência à análise de subgrupos. Ou seja, dentro da análise de subgrupos, ele conseguiu separar daquele grupo que se utilizava anestésicos inalatórios, aqueles que ele utilizava unicamente os inalatórios, inclusive na indução, ou se utilizava em associação um outro grupo que se utilizava inalatório, mas tinha aquela associação do uso, por exemplo, do Propofol, que era o que normalmente eles utilizavam para induzir os pacientes. Então, ele conseguiu separar nessa análise de subgrupo esses dois subgrupos, ou seja, dentro do grupo onde se utilizou os agentes anestésicos inalatórios, aqueles que se utilizou o Propofol e naqueles que não se utilizou o Propofol. E conseguiu chegar a uma conclusão que no subgrupo onde ele não utilizou o Propofol junto com o inalatório, ele teve uma melhora, teve resultados bem mais interessantes e significativos no que diz respeito ao tempo de hospitalização, a redução de troponina T e também peptídeo natriurético. Aqui vocês podem observar, né, essa diferença entre os dois subgrupos foi significativa. Então, ou seja, a conclusão maior é que exatamente nesse estudo, que era um estudo clínico randomizado, com uma quantidade significativa de pacientes, ele falou que muito provavelmente o uso do Propofol numa técnica onde se utiliza anestésicos inalatórios com efeitos cardioprotetores, talvez esses efeitos cardioprotetores dos agentes inalatórios são bloqueados por aquele uso dos agentes endovenosos, nesse caso o Propofol. E isso daqui é extremamente importante quando a gente volta para aquele artigo do DeHert do 2004, onde a gente pega aqueles 4 subgrupos, né, onde o benefício maior do uso de inalatório seria durante toda a cirurgia. Talvez, quem saiba, com esses resultados do professor Valery, a gente não possa dizer que se a gente não utilizar o Propofol nem mesmo na indução, e sim optar por um agente inalatório, esse benefício não possa ser ainda maior. Ou seja, o efeito cardioprotetor que é descrito aos agentes inalatórios não se torne mais evidente e não tenha aquele efeito que pode ser que ocorra de bloqueio com o uso de agentes endovenosos, no caso, na indução, o Propofol aqui como relatado. Ok? Muito obrigado a todos. Essa aula, como eu falei para vocês, é uma aula que faz parte desse mini curso de anestésicos inalatórios em SEC. Ela é bem complementada também pela parte que vai ser apresentada em vídeo, uma parte prática, e eu agradeço a todos vocês por estarem participando desse nosso mini curso. Muito obrigado.